Beleza, pessoal. Então a gente vai fazer a resolução das 6 questões que a gente tinha comentado já em sala de aula. E o que eu fiz, né? O que eu vou tomar um cuidado? Eu vou colocar tipo como se fosse o Excel, acho que fica mais fácil para mim conseguir fazer as contas. E essa folha aqui vocês estão visualizando. Então eu vou botar o Excel para mim ter as informações e eu vou tirar essa imagem aqui do exercício que vocês estão visualizando aqui, vou botar para a segunda tela para mim, tá? Vou só tirar aqui a minha imagem para não ficar eu com cara de medonhão aqui olhando para a tela. E a gente consegue visualizar bem legal. Só um pouquinho. Vou jogar o Excel para apresentação. Beleza. E vou puxar o exercício para mim, senão eu fico sem ele para estudar. Beleza. Trouxe o exercício aqui para mim. Eu vou ler o exercício, depois eu vou minimizar para mim conseguir visualizar o chat, que senão eu não vejo se vocês escrevem no chat, tá? Então diz assim, ó. A empresa Lando fabrica controles, cada unidade produzida do controle apresenta um custo variável unitário de 2 e é vendida por 4. Então, assim, ó, o que eu tomei a liberdade de fazer aqui, né? Agora eu arrumei melhor o tamanho, ficou até melhor. Beleza, ó. Agora ficou bom. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho justamente, né, o preço que ela é vendido, que é a receita, que é os 4. Eu tenho também o custo variável, que eu já sei que é 2. E ele diz, ó, o custo fixo totaliza 50 mil. Tá aqui, ó, custos fixos. Eu botei aqui a fórmula. Né? Se a empresa espera exigir uma lucratividade de 50%, o ponto de equilíbrio econômico é... Então, a gente havia comentado na ideia do ponto de equilíbrio econômico, que eu tenho aqui no numerador uma lucratividade. Então, eu vou colocar as informações que eu tenho aqui, né? Eu sei que o preço de venda é 4 e o custo variável é 2, beleza? Na verdade, no Excel a gente não precisa fazer dessa forma, né? Vou botar um ponto aqui para ele não mudar. Né, no Excel a gente vai trabalhar de uma outra forma, mas só para a gente ter as informações aqui. E os custos fixos, eu tenho, né, 50 mil mais uma lucratividade. Essa lucratividade é de 50% dos custos fixos, né? Então eu poderia fazer 50 mil, tipo assim, ó, mais, né? 50 mil vezes 50%, beleza? Isso vai dar o seguinte, deixa eu só ver como é que tá para vocês aqui a imagem. Ó, perfeito. Então, isso vai dar um resultado que vai ser assim, ó, 50% de 50 mil é 25 mil. Então, vai dar 50 mil mais 25 mil, vai dar no numerador 75 mil, dividido por 2. Confere, foi assim que vocês fizeram também? Então, o resultado vai dar igual a 75 mil, dividido por 2, resposta 37.500. Essa é a resposta da questão número 1, beleza? Por quê? Porque ele pede ponto de equilíbrio econômico e tem uma lucratividade, tá? Fiz no Excel assim, inventei aqui de uma forma diferente para ele fazendo os cálculos. Beleza, essa era a questão de número 1. Espero que todos tenham acertado. Acho que o pessoal sim. A questão número 1, bem lembrada, a Carla comentou a letra, deixa eu puxar aqui. A resposta é a letra C, isso mesmo, muito bem. A questão de número 2 é a questão que envolve lá os motores. O que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, tentei ajustar para ficar aparecendo, né, a ideia da fórmula e para ficar aparecendo também, né, aqui, né, a fórmula, ponto de equilíbrio. Aí eu falei, os custos fixos e lembrem e cuidem para somar as despesas fixas também. A receita menos o custo variável mais as despesas variáveis, né? Eu somo esses dois aqui e isso aqui vai ser tudo, né, vai ser a receita menos o somatório. Ok, então vou abrir para mim aqui as informações que eu tenho para a gente fazer as contas em conjunto. Opa, não era esse, era... Isso aqui é uma outra coisa que eu quis colocar para mostrar para vocês mais adiante. Beleza, então eu tenho assim, ó, eu tenho algumas informações. Por exemplo, eu tenho o preço de venda do motor 1,
que eu sei que é 600. E eu vou subtrair alguma informação que eu tenho aqui, que é os 300 de matéria-prima, confere para vocês também, mais, e aqui eu tenho que fazer 80 vezes 3, ou seja, vai dar um total, no denominador, né? Vai dar 600 menos 80 vezes 3, 240. 240 mais 300, 540. Então, isso aqui vai dar 600, né, menos 540. Se eu botar um igual, vai dar certo. Quer ver? Eu não fechei ali o coisa, mas ele arrumou ali os meus parênteses estava faltando. E no numerador, eu tenho custos fixos, 2.000, mais despesas fixas, 4.000. Né? Botar o igual aqui, até ele já vai fazer o somatório. Ficou 6.000 dividido por 60, motor 1, ponto de equilíbrio é alcançado com 100. Vou fazer agora para o 2, tá? Motor 2. Qual que é o meu custo fixo? 3.000. Até vou botar para já somar aqui. Ó. 3.000. Quanto que são minhas despesas fixas? 2.000. Numerador eu tenho 5.000. Preço de venda. Meu preço de venda é 300. Aí eu vou subtrair um somatório, né? A matéria-prima é 100 e eu vou somar com a mão de obra direta. A mão de obra direta é 50 vezes 2. Fechar e fechar o outro parênteses. Ficou 5.000 dividido por 100. 5.000 dividido por 100. Ponto de equilíbrio, 50 peças. Então, motor 1, 100 peças. Motor 2, 50 peças. Legal? Fechou para vocês também? Legal, né? Então, assim, ó, que eu queria comentar com vocês também, assim, ó, esse tipo de questão, ela vai aparecer muito semelhante na prova, né? Muda os valores e tudo mais, mas a ideia é, porque se a pessoa souber fazer, vocês vão ver que é sempre uma sequência, ele muda os valores ali, mas o cálculo é sempre o mesmo, tá? Então, eu imagino que se o pessoal está indo bem, o pessoal vai muito bem na prova também. Na prova, eu tomo a liberdade e, pessoal caso o pessoal queira, né, eu coloco as fórmulas no quadro. Então, vocês vão ter as fórmulas do ponto de equilíbrio para calcular. Eu só preciso que vocês consigam entender e compreender ali como é que é feito. Acho que todo mundo vai super bem. Né, e, ó, o Gabriel disse ufa, é isso aí, tá? Vai dar tudo certo. Próxima questão, questão de número 3. A questão de número 3, ela é assim. Beleza, só queria ver como é que estava ali para vocês. Deixa eu ver o que o pessoal colocou ali no chat. O pessoal do chat não colocou mais nada, beleza, tá tudo indo certo. Beleza, questão número 3, que eu preciso aqui da minha coisa, diz assim, ó. Ele traz a questão. Ele diz assim, ó, a alavancagem operacional é um conceito que aborda a variação marginal do lucro operacional em função da variação marginal. E ele traz as informações, né? Aqui para vocês, eu coloquei essas informações que nem está lá no material de vocês, ó. Vocês têm o 30.000, vocês têm 8.000 de materiais diretos, 4.000 de mão de obra direta, 6.000 que é comercialização e 7.000 de custos fixos. Com a diferença que eu já só botei o sinal aqui, o símbolo de menos. O que eu fiz? Eu botei ele para fazer o somatório aqui, ou seja, 30.000 menos todos os custos, né, e comercialização e o custo fixo, deu um total de 5.000. E eu já aproveitei aqui e eu fiz assim, ó, eu botei ele para calcular automaticamente. O que eu calculei? Ele pede assim, qual que seria a variação se fosse 1,4? Então, se eu aumentasse 40%, a minha receita iria de 30.000 para 42.000. O meu custo de 8.000 vai para 11.200, de 4.000 vai para 5.600, de 6.000 aumentando 40%, 8.400. A única coisa que não vai variar é os custos fixos, como o próprio nome diz. Custo fixo não varia e eu fiz um novo somatório, ó.
Eu peguei a nova receita e subtraí todos os valores. Deu um total de 9.800. O que eu fiz depois? Eu peguei assim, ó, e fiz assim, ó, igual a 9.800 dividido por 5.000. Vai dar um total de 1,96, né? Aí, subtrai esse 1. Vou fazer assim que é até mais tranquilo. Opa, vou ter que fazer mais ali, né? Porque eu botei negativo o sinal. Subtrai esse 1, deu 96. Ou a pergunta é, porque ele não pergunta qual que é o grau de alavancagem, ele pergunta qual que é a variação. A variação é de 96%. Resposta, então, dessa questão de número 3, resposta foi a letra C. Foram bem nessa? Espero que sim, né? Que bom, que bom. A Betina disse que sim, né? O pessoal disse que sim. Nessa 3, então, é só somar com a porcentagem. Isso, é só fazer a variação. O único cuidado que tem que ter é que o custo fixo não muda. O único que não muda é o custo fixo. Os outros demais todos mudam, tá? Só esse aqui que não mudou. Beleza. Vamos para a questão de número 4. A questão de número 4, vou puxá-la aqui para vocês. Questão de número 4 aqui, ela tem uma pegadinha do concurso, que é o seguinte, ó. Ele traz assim, ó, a empresa Crescimento S.A. obteve a seguinte evolução em seus resultados, né? Ele traz a receita e ele traz ali, ó, quanto que foi a variação aqui embaixo, ó. Ele diz que foi de 1.000 para 1.100. 1.000 para 1.100, quanto que é uma variação? 10%? Concordam que a variação foi de 10% na quantidade produzida e vendida? Beleza, né? Então, assim, ó, a única maldade dessa questão de concurso, trouxe como ela trouxe, é que a variação da quantidade produzida e vendida é de 10%, tá? E daí ele quer saber o grau de alavancagem operacional. Como é que eu faço o grau de alavancagem operacional? Eu vejo a variação aqui, ó, do lucro de um ano para o outro, que é do ano 2010 para 2011, e vou dividir pela variação lá da minha de vendas, que aqui no caso é os 10%, tá? Então, 540, né? Em relação a 450, vocês vão ver que 540 dividido por 450, vocês já calcularam, deu 1,2. Ou seja, teve uma variação de 20%, certo? Então fica assim, ó. Aqui, né? Eu tive uma variação aqui, ó, de 500, ó, 540 dividido por 450, né? Se eu quiser deixar a fórmula bem direitinho, eu já vou subtrair o 1 aqui, para dar bem direitinho o percentual, né? Então eu venho aqui e boto assim, ó, menos 1, ele vai dar uma variação de 20%. A variação de vendas ali foi de 10%, que é de 1.000 para 1.100, então o cálculo é 20% dividido por 10%. Resposta, então, é 2. Aqui não é percentual, aqui é número, tá? Então, a resposta é... Qual que é o grau de alavancagem? Grau de alavancagem da questão 4, a resposta é 2. Legal? Essa tinha uma pegadinha ali, né? Se colocar na prova, eu até tomo cuidado, eu boto ali em relação à quantidade produzida e vendida, mas essa era a pegadinha da questão de concurso. Beleza. Questão de número 5. A questão de número 5, ela é assim, ó. Como é que foram ali na 4? Foram bem? Mas, de forma geral, vocês viram que a lógica, a forma de cobrar, ela é sempre a mesma, né? Então, a partir do momento que a gente vai aprendendo, depois vocês vão gabaritando todas. Pessoal, questão de número 5. Questão número 5 é o seguinte. Vou ler ela com vocês e a gente vai resolver, tá? Diz assim, ó. Uma cooperativa fabrica chapéus utilizados por produtores rurais no interior do país, que adquirem os produtos a R$ 13 a unidade. Esses R$ 13 é o valor de
venda do chapéu, porque o produtor adquire, né, da cooperativa por 13. 13 é o preço de venda, beleza. Na sua fabricação, utiliza-se a matéria-prima extraída de vegetação nativa a um custo unitário de 3. O que é o 3? 3 é o custo variável, tá? Mensalmente, os custos fixos totalizam 10 mil. Total dos custos fixos, 10 mil. Daí ele diz que desses 10 mil, 60% corresponde à mão de obra. O resto são outros custos fixos. O que acontece nessa questão de número 5? A gente pode fazer a seguinte conta aqui, ó. Deixa eu abrir a conta aqui com vocês. Eu não fiz conta nenhuma nessa questão ainda. Ó, o que a gente pode fazer é a seguinte conta, né, ou informação que eu tenho. Eu tenho a ideia, né, do ponto de equilíbrio, que ele é igual custos fixos, né, receita menos o custo variável, né? Isso que a gente foi trabalhando aqui em diversas fórmulas e tudo mais. Beleza, né? Então, assim, ó, no caso, o que é aqui, né? 10 mil é o custo fixo e ele diz que o chapéu é vendido por 13 menos 3, que é o custo variável. Vou ter que botar um ponto aqui só para me deixar aparecendo para vocês, né, ó. Aí ficou assim, ó. Beleza. Então a gente sabe que o ponto de equilíbrio é encontrado, né? 10 mil dividido por 10. Ficou aqui, então vou botar assim para ficar melhor. 10 mil. Vou colocar, beleza. É que eu poderia botar ali para fazer as contas, né? Então aqui, ó, o ponto de equilíbrio é encontrado com 1000 unidades. Só que as alternativas, eles vão trazer algumas alterações. Desculpa. As alternativas vão trazer algumas informações. Então ele diz assim, ó, vamos lá, vamos ler em conjunto. Que nem eu me lembro qual que era a resposta. Diz assim, ó, a produção mínima deverá manter-se em 2 mil por mês, que é o ponto de equilíbrio, sem que os gestores concedam reajuste. A gente acabou de calcular que o ponto de equilíbrio é 1000 chapéus. Então essa resposta está errada. Aí diz assim, ó, a produção mínima continuará a ser 6 mil chapéus por mês, que é o ponto de equilíbrio operacional, não é 600. A gente viu que o ponto de equilíbrio, né, é o custo fixo, que é 10 mil, dividido por 13 menos 3, que é 10. 10 mil dividido por 10 é igual a 1000. A produção mínima da associação deverá ser de 1.060 por mês, que será o seu novo ponto de equilíbrio operacional, no caso dos gestores decidirem conceder por um reajuste salarial de 10%. Vamos calcular. O que ele trouxe na questão, ele disse assim, ó, ele disse que o custo fixo era de 10 mil, beleza? Ele disse que o custo fixo é de 10 mil. Desse custo fixo, ele disse assim, ó, 6 mil, né? Esses 6 mil fazem parte do 10, correspondem à mão de obra direta, certo? A questão diz o seguinte, que se ele conceder 10% de reajuste para a mão de obra, 10% de reajuste da mão de obra seria R$600. Com 10%, R$600 a mais no aumento da mão de obra, esse custo fixo seria de 10.600, certo? Eu concedo um reajuste, eu vou ter um novo valor de mão de obra que vai ser 6.600, logo meu novo custo fixo vai ser 10.600. Se aqui for 10.600, aqui na fórmula que eu tenho aqui em cima, eu vou ter que mudar, ó, e ele vai passar a ser 10.600. Se o meu novo custo fixo for 10.600, realmente a quantidade de chapéus produzidas teria que ser 1.060. Eu teria que aumentar 60 chapéus. Então ele diz assim, ó, na letra C, a produção mínima da associação deverá ser de 1.060, no novo ponto de equilíbrio operacional, se os gestores decidirem por dar um reajuste salarial de 10%. Essa questão aqui está certa, alternativa C. Vamos ver o que diz na D e na E.
a cooperativa necessitará vender 4.200 chapéus a cada mês, no caso dos gestores decidirem conceder um reajuste de 10 e de projetarem um lucro de 2.000. Está errado. Por quê? Porque se eu aumentar aqui, ó, de 10.600, eu considerar um lucro de 2.000, eu vou ficar em 12.600. 12.600, aqui, ó, 10.000 com mais os 2.000, vai dar 1.260. Então, na verdade, não daria o valor que ele mencionou. Está errado ali a informação que ele disse. E a letra E, ele disse que seria 2.060 se fosse o valor. Então, nem a letra E, nem a letra D. Resposta dessa questão, essa é uma questão que a gente teria que ir fazendo os cálculos à medida que vai lendo as alternativas, né? Então, ele vai dando as alternativas e você vai tendo que fazer as contas. Essa questão, então, a resposta é a letra C, a produção mínima da associação, considerando um reajuste de 10% nos salários, teria que ser 1.060. Entenderam ali na medida que a gente fez a conta ali como é que ficou a resposta? Deu certo para vocês também? Sim? Sim, né? Espero que sim. Qualquer coisa dá para ver, a gente fez aqui a gravação. Beleza, a Gabi disse que sim, né, Gabriele? Pessoal, nossa última questão de hoje, ela fala o seguinte, ó. Essa é uma questão que a gente não vai ter que fazer conta, ela é uma questão que ela traz assim, ó. Assinale a opção que apresenta corretamente o conceito de ponto de equilíbrio operacional. Para fazer essa questão, desculpa, para fazer essa questão, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma situação onde eu tenho ponto de equilíbrio operacional, que eu acho que facilita bastante para a gente entender. Que é essa imagem aqui, ó. Aqui eu tenho uma questão do ponto de equilíbrio operacional, tá? Então, o que a gente observa, ó? 8.000 unidades vendidas, custo variável, despesa variável, margem de contribuição, custo e despesas fixas. Ou seja, no lucro operacional, a margem de contribuição é igual ao custo e despesas fixas, tá vendo, ó? A margem de contribuição ela é igual. Por quê? No ponto de equilíbrio operacional, eu tenho lucro zero. Lembra aquela ideia de toda a conversa que a gente fez sobre o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é quando eu não tenho nem lucro nem prejuízo. Ou seja, a minha margem de contribuição é igual aos meus custos e despesas fixas no período. Vamos dar uma olhada das alternativas do exercício, qual que tem a ver com essa resposta. Vamos lá. Então, assinale a opção que apresenta corretamente o conceito de ponto de equilíbrio operacional. Vejam qual que é a resposta que se iguala a isso, né? Letra D não tem nada a ver, o lucro líquido corresponde à remuneração esperada pelos acionistas. Letra E também não tem nada a ver com despesas financeiras, então é a margem de contribuição se iguala aos custos operacionais fixos. Muito bem, né? Resposta letra B. Resposta letra B, 6, né? A margem de contribuição se iguala aos custos operacionais fixos. 6, letra B. Pessoal, assim a gente concluiu, né? Todas as questões do exercício, né? Me dou por satisfeito em relação à resolução. Fiquei também bastante feliz porque daí eu não deixo ninguém com dever de casa, né? A gente finaliza aqui o nosso encontro. Vou pedir só para que vocês postem, não precisa nem botar resolução, nada, só postem o gabarito para mim poder pontuar a presença de vocês em relação à participação, para mim poder pontuar, tá? Desejo para vocês uma excelente semana, fiquem com Deus, até semana que vem. Semana que vem a gente dá continuidade, semana que vem eu quero ver se a gente trabalha sobre risco de clientes, então a gente vai ter uma partezinha sem cálculo. Espero que tenham gostado e uma excelente noite para vocês. Até semana que vem. Forte abraço. Fique com Deus. Valeu.